Estamos de volta com o programa Aliança com você e você já sabe, né? Tudo que você vê aqui você encontra também no portal da Revista Aliança, no www.revistaaliança.com.br. Pastora, e o que foi então essa atitude dessa mulher? O que ela fez para acabar? Qual foi a atitude que ela teve, né, com relação à indignação que ela sentia? Então, Carol, nós estávamos falando que aquela mulher poderia estar indignada. Sim. E se ela estivesse indignada, ela teria dois problemas. Um problema com a desmoralização da sua romantização, digamos assim, da sua idealização, e outro que era o problema real, que era o problema com a filha. Então, todas as vezes que nós nos posicionamos de uma maneira indignada, nós acabamos tendo mais do que um problema, que é o problema real que a gente tinha, e aquele outro criado. E aquela mulher, vamos ler lá, né? Até colocar o óculos para ler aqui, gente. Lá no versículo 24, depois que os discípulos disseram que era para Jesus mandar aquela mulher embora, Jesus responde assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, outro corte, né? Porque além de Jesus não querer responder, além dos discípulos mandar a mulher embora e pedir para que Jesus fizesse isso, Jesus falou assim: eu não vou nem mandar embora, não vou nem gastar tempo com essa mulher. Então já foi outra situação desagradável. Mas aquela mulher, versículo 25 diz assim: a mulher veio, adorou a Jesus de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Versículo 26, ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Outro desastre. Piorou o negócio mais não ainda, quer atender, né? Não quer conversar, os discípulos não querem conversar, ainda chama a mulher de cachorro. Doído, verdade, né? É forte, né? É. E ali, versículo 27, que é a chave de tudo isso, é nesse lugar que eu quero chegar, ela disse assim: disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Carol, eu percebo aqui nesse texto que a cada situação de impedimento que poderia promover indignação, essa mulher se humilhava mais. Ao invés dela se indignar, ela se humilhava mais. Na primeira vez que ela chega até Jesus, que Jesus não dá papo para ela poderia indignar e ir embora, mas ela permaneceu. Na hora que os discípulos falaram assim: Jesus, manda essa mulher embora, que Jesus fala assim: não, eu não vou atender, eu não estou aqui por causa, né, desse povo, eu estou aqui por causa dos filhos. Já era mais uma situação dela ir embora. Sim. Outra pessoa ia ver, ter confirmação de Deus, não é aqui o meu lugar. Sim. Era para ir embora. Ela vai e se sujeita mais. Então eu vejo que a melhor forma de nós vencermos a indignação é com a sujeição. Verdade. É através da humilhação, da humildade e da sujeição que nós vamos ser exaltados e honrados. E uma outra coisa também que eu penso com relação a isso, essa humilhação, ela de certa forma é relativa também, porque ela desejava tanto a cura da filha dela que ela não se sentia humilhada, ela estava tentando de todas as formas possíveis conseguir aquela cura. Então, ainda que o Senhor tivesse... porque nem creio que seja... O objetivo de Jesus, óbvio, não era humilhá-la, era testar a fé dela, testar a persistência dela. Então, eu creio que ela nem se sentia humilhada, porque ela conseguia fazer mais, ela conseguia o que para todo mundo seria rebaixar, ela conseguia ir mais fundo. Mas tem muita gente que se torna arrogante nisso aí. Sim, começa a jogar na cara e tal. Então eu vejo que uma das formas de nós calarmos a voz da indignação é através da sujeição, é através de abaixar mais. E aqui nesse texto, na hora que Jesus fala assim: não convém tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, tem um ensinamento por trás disso. Porque aí ela diz assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas. O que aquela mulher estava querendo dizer com isso? Aquela mulher era uma mulher cananeia, uma mulher sírio-fenícia. Ela não era considerada uma mulher judia, ela não fazia parte do povo a quem Jesus veio. Ela era uma mulher considerada estrangeira. Mas na palavra de Deus, se a gente for ver lá na lei, era direito dos estrangeiros comer das migalhas.
A gente vê lá no livro de Ruth, que Ruth era uma moabita, Ruth era uma estrangeira na terra de Boaz. E o que ela se dispõe a fazer? Ela começou a vida dela ali na terra de Belém como uma catadora de espigas, porque era direito dos estrangeiros, das pessoas novas na cidade, terem alguma forma de se alimentar. E a forma de se alimentar é através das sobras, através daquilo que a pessoa obtinha através das sobras. Então era direito do estrangeiro ter alguma forma de viver para começar a vida. Então o que aquela mulher está dizendo para Jesus? Olha, eu posso catar sobras, eu sou estrangeira, eu quero voltar para a palavra. Então isso é o grande ensinamento, porque ela mostra a palavra para Jesus, eu tenho direito nas sobras. Então isso promoveu um grande destrave para aquele final de conversa ali, para aquela mulher ter a cura dela, é ela voltar para a palavra, ela declarar a palavra. E nós, nas nossas vidas também, temos esse ensinamento de Jesus, de nós realmente, ao invés de nos indignarmos, nos sujeitarmos e irmos para a palavra. Verdade. E não é que você vai lembrar a Deus da palavra. Foi ele que escreveu, ele sabe. Exatamente. Você vai se lembrar da palavra. Você vai entrar na palavra. Sim. O que ela quis dizer para Jesus ali? Eu estou entrando na palavra. Eu não conheço nada da palavra. Eu não sei quais são, o que você veio fazer de fato, Jesus. Eu não conheço as suas leis, os seus mandamentos, mas eu sei que eu tenho um direito, uma parte na palavra. E eu quero entrar nessa palavra. Então, quando a mulher falou assim, eu vou comer das sobras, ela está falando assim, eu vou entrar na palavra. Verdade. Eu me sujeito à palavra. Eu entro na palavra. E o poder da palavra trouxe essa restauração e essa mudança no quadro dela. E é isso que nós aqui estamos meditando, estamos transferindo a você, que nesse ano de 2017, se você entrou no ano somente com uma mudança de calendário, se você percebe que talvez você não mudou de ciclo, mas você só mudou de calendário, que você continuou com as mesmas indignações, com o mesmo rompante, com os mesmos problemas, com a mesma forma de ver as situações de uma maneira tão negativa, que você decida ser feliz hoje, retendo a voz da indignação, levanta a bandeira branca, aceita perder para Deus. Tem gente que não aceita nem perder para Deus. Verdade. Aquela mulher podia, depois de uma resposta de Jesus daquela de caixonhar, falar assim, mas agora você desceu o nível, hein, Jesus? Agora foi o fim da picada. Tanto, né? Ela poderia ter rebatido, mas ela entrou na palavra. Então que você decida, sabe? Levantar a bandeira branca, parar com as suas argumentações e entrar na palavra. Dentro da palavra tem coisas para você também. E se você entrar na palavra, você vai ter aquilo que o seu coração deseja. Você vai ter a cura, a libertação, a transformação. Não adianta a gente ficar medindo força com Deus. A gente tem que entrar aí na palavra. Você com a sua indignação, é só você com a sua indignação. Agora, você na palavra é uma pessoa transformada. E é essa decisão de felicidade hoje aqui no programa. É verdade. E a gente se agarra tanto a essas coisas que machucam, né? Se a gente se agarrasse à palavra com a mesma força que a gente se agarra ao que nos afasta dela, a nossa vida seria muito mais fácil, né? Muito mais... E às vezes a gente está tentando argumentar há tantos anos a mesma coisa. Por que tem que ser do seu jeito? Por que tem que ser da sua forma? Aquela mulher, ela foi até Jesus, claro, com uma imaginação do que poderia acontecer. Ninguém vai buscar alguma coisa achando que a porta vai ser fechada, não. A gente acha que a gente vai ter bom êxito. Então eu imagino que aquela mulher foi cheia das expectativas e todas essas expectativas foram frustradas. E o que nós vamos fazer com as expectativas frustradas, com as idealizações frustradas? Nós vamos permanecer nas nossas argumentações de que nós estamos certos, que tem que ser do nosso jeito, vamos ficar indignados, vamos resolver do nosso jeito, ou nós vamos para a palavra? Verdade. Que decisão nós vamos tomar? Aquela mulher decidiu ir para a palavra. Ó, tá falando na lei aqui que eu tenho direito às sobras. Eu me contento com as sobras. E essas sobras fizeram toda a diferença. Porque não foram sobras somente, foi o entrar na palavra. Verdade. As sobras era muito mais do que o que ela já tinha. Fez toda a diferença, transformou a vida dela, né? Sabe, Carol, por tanto tempo na minha vida,
né? Eu fui uma pessoa muito cativa por causa dos complexos de inferioridade, rejeição que eu tinha pelos testemunhos que eu já contei aqui, do que me aconteceu. E isso me fazia ser uma pessoa bastante indignada, porque eu já achava que eu estava no prejuízo em qualquer situação. Eu estava no prejuízo nos relacionamentos, no espiritual. Então, por eu ter essa crença limitante que eu estava vivendo prejuízo, qualquer afronta, qualquer recusa, já me remetia ao pensamento de que eu precisava me defender. E a maneira como eu me defendia era com argumentações, era resistindo às pessoas, permanecendo indignada, eu ficava amargurada. E isso tudo virava uma bola de neve, por quê? Porque eu ficava pior. Porque esses comportamentos me faziam ficar pior. Mas a partir do momento que eu quis voltar para a palavra, tudo mudou na minha vida. Então, decidi ser feliz, eu decidi voltar para a palavra. Eu não estou no prejuízo. Você também não está no prejuízo. Não se comporte na sua vida como achando que está no prejuízo. Sabe quando que a gente pensa que a gente está no prejuízo, Carol? Quando a gente se compara com o outro. Não, mas a vida da Carol é a vida boa. Por que eu não tive essa vida, meu Deus? Não, Deus, eu estou no prejuízo, porque a idealização de vida é ser como a Carol. Então, como eu não consigo ser como a Carol, eu estou prejudicada, eu estou no prejuízo. Então, eu vou rodar a baiana, meu estupinho é curto, eu não tenho paciência com ninguém, eu vou chuchar todo mundo e tem que ser do meu jeito. Que mulher terrível que eu vou ser com esse posicionamento. Agora, se eu fizer cair por terra as idealizações, não existe padrão melhor do que o outro, não existe vida melhor do que a outra, não existe idealização, não existe. Existe vida diferente, com pessoas diferentes, com famílias diferentes, com pais diferentes, com mães diferentes. E a gente precisa aceitar a nossa vida. Verdade. E voltar para a palavra. E você falou uma coisa aí, pastora, que me levou ao programa de ontem, que foi a entrevista com o pastor Hudson, e eu fiquei, eu tô pensando aqui agora, como nessas cadeirinhas aqui tem sentado pessoas semelhantes, no sentido de que pessoas que tinham esse complexo de inferioridade, pessoas que não se sentiam amadas, queridas, que se sentiam pior do que todo mundo, como tem sentado gente aqui assim? E como a gente olha para essas pessoas hoje, assim como eu tô te olhando agora, eu olhei para o pastor Hudson ontem, e a gente vê como essas pessoas são líderes. Como essas pessoas, ainda que lá atrás, lá no início, elas acreditavam que elas não eram nada, como Deus transformou a história dessas pessoas. Como Deus usou essas pessoas e como Deus tem usado. A história dessas pessoas. E como todas elas, assim como você, assim como ele, assim como vários outros que já sentaram aqui, hoje são líderes aqui em Sete Lagoas e região. Como pessoas como vocês têm ministérios que têm chegado a lugares que vocês nunca imaginavam. Pois é. Entendeu? Mas porque nós calamos a voz da indignação. Sim. Tem que calar essa voz. Verdade. Essas argumentações, eu mereço coisa melhor, eu mereço. Gente, cada um tem uma vida para um propósito específico. Tudo que eu passei contribuiu para eu chegar aqui hoje. Só que eu precisei calar a voz da indignação, ter esse entendimento e voltar para a palavra. É verdade. Esses dias eu ouvi uma frase que me impactou, que a gente tem justamente mania de falar isso. Eu mereço ser feliz, eu mereço isso, eu mereço. Você pode buscar isso. Mas se a gente parar para pensar o que a gente merece de verdade, a gente merece a cruz. A gente merecia estar lá no lugar que Jesus estava. E ele foi sem merecer, por amor, por nós, entendeu? Jesus tinha tudo para ser indignado, né? Sim. Não era o Filho de Deus, poderia ter do bom e do melhor. Foi para a cruz, ele merecia aquilo? Não. Mas ele entendia um propósito por trás de cada situação. Então, na cruz, ele silenciou a voz da indignação para cumprir um propósito maior e para que a palavra pudesse expandir. Né? Para que tudo isso, para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de ser salvos, né? E o nosso convite hoje aqui, no programa Aliança com Você, é te fazer pensar sobre isso. Quais vozes de indignação você precisa silenciar para viver um novo ciclo na sua vida, para se posicionar nesse lugar de felicidade? Faça uma avaliação interior, medite sobre isso, vai lá no texto de Mateus 15, 21, compartilha isso com pessoas, tenta trazer isso para a sua vida hoje, porque eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, mas algumas vozes precisam ser silenciadas e uma delas é a voz de indignação.
condenação. Volta para a palavra, seja como essa mulher e decida ser feliz hoje. Eu espero que essa meditação tenha te abençoado muito. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta, né? Eu sei que Deus tem trabalhado no coração de muitas pessoas a tomarem essa decisão, a se posicionarem nesse lugar de decisão. Eu encontro pessoas na rua que me falam, eu estou acompanhando, estou sendo abençoada. E assim, eu fico muito feliz com isso, com essa oportunidade. Que Deus abençoe a toda a equipe da ETV, todas as pessoas que estão nos acompanhando, a você, Carol, pela oportunidade. Deixo aí o site do Eu Decido Ser Feliz, para que vocês possam compartilhar de mais testemunhos. É o www.eudecidoserfeliz.com.br. Que Deus te abençoe muito. Amém. Obrigada, pastora, mais uma vez. E você que está em casa, eu te aguardo para mais um programa amanhã, que vai ter aqui um outro testemunho que também vai abençoar a sua vida. Decida ser feliz, volte para a palavra, assim como a pastora Bruna falou, volte para a palavra, decida ser feliz e faça realmente a diferença nesse ano. Não para as pessoas que estão à sua volta, mas para a sua vida. Porque quando você fizer isso, você vai contagiar todo mundo. Eu te espero amanhã. Até lá!